Conhecer Jesus das Escrituras. O mundo conhece Jesus, o tempo é dividido entre o antes e o após ele. Várias religiões diferentes falam do seu nome, e até muitos cristãos. Enfim, muitos falam de Jesus, mas poucos conhecem como ele é apresentado nas Escrituras. Ele é o Verbo que se fez carne, Deus que caminhou junto aos homens, o sacrifício na cruz que nos concede salvação. Jesus não é o submisso que muitos desenham, o revolucionário que muitos desejam. Ele é o Senhor, nome acima de todo nome. Jesus deve ser conhecido por todos. Nas Escrituras precisamos nos aprofundar e a todos quantos pudermos anunciar. Como podemos pensar em anunciar outra coisa? Riquezas, posições sociais ou qualquer outra vaidade terrena é muito pequena para nós. Vamos anunciar Jesus, o Jesus das Escrituras, em todo tempo e em todo lugar. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, parece que todo mundo conhece, mas talvez não tão a fundo, né? Vamos falar de Jesus. Sim, o nome dele é uma referência global, né? Marca o nosso calendário, é citado em tantas culturas, religiões, bilhões se identificam como cristãos. Exato, ele está por toda parte, mas aí fica a pergunta, né? Com toda essa fama, digamos assim, será que a gente conhece mesmo Jesus que a Bíblia nos mostra? Essa é a questão-chave, porque ouvir falar é uma coisa, mas conhecer de verdade exige mais, sabe? Exige ir além do superficial. Com certeza. É preciso buscar a essência dele, quem ele realmente é, segundo as Escrituras. E é lá, na Palavra de Deus, que encontramos essa profundidade. Ela não mostra só como um personagem histórico ou um grande mestre, mas como o Verbo divino. Verbo, a palavra eterna de Deus, né? Que já existia antes de tudo. E que num ato de amor que a gente nem consegue entender direito, se fez carne. João fala disso de um jeito muito, muito forte. Exatamente. É Deus vindo habitar entre nós. Isso muda tudo, né? Ele não foi só um enviado, foi o próprio Deus vivendo a nossa realidade humana. É colossal pensar nisso. E essa vinda dele tinha um propósito bem claro, a redenção. Ele não veio só para ensinar ou dar o exemplo assim. Ele veio como o Cordeiro de Deus. Aquele sacrifício anunciado lá no Antigo Testamento, né? Isso. A morte dele na cruz não foi um acidente, um fracasso. Foi o ponto central da história. O preço pago pela nossa salvação, pela nossa chance de voltar para Deus. É interessante pensar como essa imagem completa é diferente de algumas ideias que circulam por aí, né? Parece que às vezes Jesus é, diminuído, colocado em caixinhas. Pois é. Existe uma tendência, sabe? De simplificar demais. Ou de pegar só a parte que convém para alguma ideia específica. De um lado, tem aquele Jesus super passivo. Manso demais, quase. Sem poder, né? É uma figura que talvez inspire compaixão, mas não aquela adoração total, aquela obediência de quem reconhece um senhor. E do outro lado tem a imagem do revolucionário social, quase um ativista político da época, focado só nas questões daqui da Terra. Sim, como se a luta contra as injustiças sociais fosse o único foco dele. Claro que ele se importava, e muito, com os oprimidos. Mas reduzir a missão dele a isso é perder a dimensão maior, a eterna. Entendo. As duas visões pegam um pedacinho, mas perdem o todo. Exato. São visões incompletas e, até perigosas, porque a palavra mostra ele como Senhor, aquele que tem toda a autoridade, céus e terra, um nome que é sobre todo nome. Ele é manso, sim, mas também é o leão, né? Isso, o leão de Judá. Ele se importa com o social, claro, mas a missão principal é resgatar almas para a eternidade. Fica bem claro, então. Para a gente encontrar esse Jesus de verdade, o caminho é um só: voltar para as Escrituras. É lá que ele se revela sem filtro, sem distorção. E olha,
Esse encontro verdadeiro com o Cristo da Bíblia não pode parar na gente, né? Quando a gente o conhece de verdade, nasce uma urgência, uma vontade de falar dele para todo mundo. É quase automático, né? Uma consequência natural de encontrar a verdade com V maiúsculo. Que outra mensagem poderia ser mais importante ou mais urgente para a gente compartilhar? Se a gente conheceu esse Jesus, o que mais teria tanto valor assim? É verdade. Faz a gente pensar no que o apóstolo Paulo disse, né? Que ele considerava tudo como lixo perto de conhecer a Cristo. E exatamente. Carreira, dinheiro, status, essas coisas todas, elas ficam pequenas perto da grandeza do Evangelho, da vida eterna que ele oferece. Correr atrás só disso perde o sentido, né? Isso. Traz um chamado muito forte para nós. Anunciar Jesus. Mas não qualquer Jesus. Não a versão adaptada. Não, o Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. E anunciar não só num evento ou num programa específico, mas... No dia a dia, né? Tem que ser a pulsação da nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, com o que a gente fala e com o jeito que a gente vive, mostrar a mudança que ele fez. Então, resumindo nossa conversa, o essencial é isso. Buscar conhecer Jesus de verdade, lá na palavra. E depois Proclamar essa verdade que salva. É uma responsabilidade nossa. é voltar para o centro de tudo. Nada, nada mesmo, se compara a conhecer e seguir a Cristo. Ele é a mensagem, ele é a esperança, o Senhor e Salvador que o mundo precisa desesperadamente conhecer. E hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Deus abençoe.